Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Nós estamos falando aqui a respeito da ressurreição dos cristãos. Tá vendo? Diz assim, tá bom? Perdão de sim. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo ele tem a certeza que naquele dia Jesus vai ressuscitar todos aqueles que receberam ele como Senhor e Salvador da vida dele. Por isso que Paulo acredita plenamente na ressurreição. E tudo aquilo que ele prega, ele acredita naquilo que ele prega. Verso 32, se como um homem combatia em Éfeso contra as feras, que aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos e que amanhã morreremos. Então Paulo está dizendo assim, então o que nós pregamos então, se a gente não acredita na ressurreição, que a morte não é o fim das coisas, que a morte ela não põe fim em nada, que naquele dia os mortos vão ressuscitar em Cristo, os vivos, né, serão arrebatados e tal, né, e aqueles que fora de Cristo também vão ser ressuscitados para passar pelo julgamento. Né? Verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Então toma cuidado com isso. Verso 34, vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Paulo está falando isso dentro para um povo cristão, para a igreja de Corinto, uma igreja que Paulo doutrinou ela 2 anos inteiros, e depois doutrinava ela através da prisão ali, mas ele doutrinava ainda, né? Verso 35, os novos corpos dos ressuscitados. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Ele está falando isso. Diz assim, 36, insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Verso 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outro qualquer semente. Ele está falando sobre um agricultor aqui, por isso que ele está usando essa linguagem. Verso 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Verso 39, nem toda a carne é a mesma carne, mas um é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outras dos peixes, e outra das aves. O que Paulo está dizendo aqui no verso 39? Nós temos que olhar isso aqui, porque Paulo está usando várias questões aqui do ser humano, de animais. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é o ensinamento de Paulo? Parece um ensinamento assim, tão assim contraditório. De novo, um ponto que claramente contradiz a teoria da evolução. Refere-se que todos somos de carne, mas de diferentes tipos. Verso 40, e há corpo celeste e corpo terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outro dos terrestres. Então, totalmente diferente. O nosso corpo terrestre é uma coisa, corpo celeste como o sol, a lua, etc. Tal. Os corpos terrestres é o que se refere aos seres humanos, animais, tal, aquela coisa. Né? Verso 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas.
porque uma estrela difere em glória de outra. Paulo aqui, ele está falando, ele tem um ensinamento, o que veremos no seguinte versículos. Verso 42, assim também as ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorreção. Alguns santos, por suas maiores fidelidades, terão maior glória que outro, que é o caso do versículo anterior. Refere-se à recomposição da tumba, refere-se à forma glorificada e é o tipo de corpo que Deus proporcionará. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco trabalhando na nossa vida. E que nós possamos entender aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã, se assim Ele quiser. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.